Bom dia para você que me acompanha nesse dia 2 de janeiro de 2023. O novo ano só está começando e podemos olhar ao nosso redor e celebrar quantas maravilhas do nosso Deus, que generosamente tem nos sustentado e nos enriquecido. E baseado nessa generosidade divina, nossa reflexão hoje está em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que nos diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O texto nos desafia a não nos fatigarmos, quando ele diz não nos cansemos. Muitas vezes na vida teremos uma relação ou estaremos em uma situação que exige de nós mais do que nós recebemos por ela. Quando esse problema é agudo por um breve período, já é um desafio. Quando esse problema é crônico ao longo de bastante tempo, não tem como sermos firmes sem receber força de fora. Essa força vem primeiro de Deus e segundo de outras pessoas que nos apoiam em oração, com conselhos e dando-nos uma perspectiva maior com a sabedoria do alto. Se não nos apegamos a essas duas fontes, Deus e apoiadores humanos, falharemos. Quem cuida de alguém que tem um mal crônico, seja física, emocional ou espiritualmente, precisa de muito apoio para conseguir continuar dando todo o suporte possível, já que o texto diz que no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. A diferença entre o vitorioso e o perdedor muitas vezes é que o primeiro não desiste apesar dos retrocessos e contratempos. Eu estou dando essa palavra porque ainda estamos dentro do tema do milagre. E o milagre hoje é a perseverança em continuarmos generosamente fazendo o bem, destinando ações generosas, como somos inspirados pelo nosso Jesus, que ao olhar para as multidões aflitas e desamparadas, se compadeceu delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Eu estive olhando algumas versões da Bíblia sobre essas multidões que Jesus se compadecia delas, e para a palavra andavam desgarradas e errantes, eu encontrei a palavra exaustas, aflitas, cansadas, abatidas, desamparadas. E eu queria aqui fazer uma pausa para falar sobre essa capacidade que Jesus tinha, que ele ensina para a nova igreja que estava sendo formada, a olhar para as pessoas com a mesma percepção, de se compadecer, de estender as mãos, de até mesmo oferecer um copo d'água com recompensa, como a própria palavra dele vai nos dizer que ele vai recompensar quem até der um copo d'água a alguém por causa do reino dele. E a igreja, então, não pode deixar parar essas ações que devem estar marcando a vida da igreja, que tem a função de fazer as ações do reino de Deus, de testemunhar ao mundo sobre o reino de Deus, mas de forma muito especial, com ações concretas que possam ajudar o mundo a ser um mundo melhor. E aqui eu queria trazer aqui uma palavra, quando aqui vai nos dizer que se nós semearmos, vamos colher. Se nós realmente semearmos essa boa semente, nós iremos colher se não tivermos desfalecidos ou se não desanimarmos. Há um período próprio para a semeadura e outro para a colheita. O que importa agora é que semeemos abundantemente. Eu sou nascida ali do interior e vi
meus antepassados cultivarem as áreas rurais, como a cultura do feijão, a cultura do arroz, a cultura do milho e tantas outras culturas, como é próprio do interior. E nós sabemos que os terrenos para a plantação, eles precisam ser, aqui no Nordeste, eles precisam ser preparados em janeiro. Lá no meu interior, eles preparam já para o final de dezembro e também ali em janeiro há uma farta atividade de preparar a terra e até de colocar a semente na expectativa de que até 40 dias chova e aquela semente realmente germine e ali cresça e venha depois dar aquela abundante colheita, porque uma vez que semeamos, esperamos, aguardamos a colheita, e é agora nesse período. Então hoje, no início do ano, quando nós estamos aqui já trabalhando as metas, o dia a dia do novo ano que se inicia, hoje a palavra é sobre capacidade de semear com fartura, semear com abundância, sabendo que o nosso Deus nos garante uma boa colheita, se não desfalecermos, se não desistirmos, se não estivermos abatidos, desolados e tivermos retrocedido. Quando o texto vai dizer que nós não devemos nos cansar de fazer o bem em qualquer ambiente ou localidade, sempre nos depararemos com pessoas em grande necessidade, mesmo em nossa família. Às vezes sentimos impotência diante de tantos problemas sociais e da carência de pessoas e tememos ser explorados ou acharmos que é questão para os governos cuidarem. Jesus estabelece o princípio do amor ao próximo como característica do seu discípulo. Ele próprio se identificou com os necessitados e ensinou como a prática do bem pode ser um pequeno gesto de dar água a um sedento, como eu já falei anteriormente, algo de grande significado. Por exemplo, em Mateus 25, ali do 35 a 40, ele vai dizer: eu tive fome, tu me destes de comer, eu tive sede, tu me destes de beber, eu estava nu, tu me vestiste, eu estava preso e você foi me visitar. E aí o texto diz que a pessoa pergunta: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Foi quando tu fizestes a um dos meus menores pequeninos, foi a mim que tu o fizestes. Certas condições cobram um envolvimento maior, como adotar um deficiente múltiplo, cuidar de um idoso com alta dependência ou apoiar imigrantes deslocados. Fazer o bem é próprio do caráter cristão e de cada comunidade que se chama por esse nome. O amor em ação também pode ser implementado em maior escala, com a ajuda de profissionais competentes e deve ter boa organização e administração ética, sempre na dependência do Espírito Santo, sustentado com orações e ações de graças. A Bíblia, no capítulo 10 de Atos, vai marcar a conversão do primeiro gentio, chamado Cornélio, porque ele era um homem de orações e um homem que dava esmolas. Quer dizer, havia uma prática do bem, de um homem que não só orava, mas também que estendia as mãos para abençoar através de esmolas e de ajuda aos seus semelhantes. Ele foi alcançado pelo poder de Deus por causa disso. Esse é o milagre de hoje. Deus deseja forjar em nós uma capacidade sobrenatural para que estendemos as nossas mãos e abençoemos as pessoas que estão em nossa volta. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Que Deus os abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu tenho 100% compromisso com essa ação de amar e de abençoar e de elevar os meus semelhantes. Amém.